Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem alguns dados, tem sempre links interessantes, entre outras coisas, certo? Hoje eu vou continuar aquela saga aqui, analisando sonetos de Camões para o vestibular da UERJ 2022 e o da Unicamp 2023. Primeiramente, o soneto 18. Qual é o soneto 18? O tempo acaba, o ano, o mês, a hora, a força, a arte, a mãe, a fortaleza. O tempo acaba, a fama e a riqueza. O tempo, mesmo tempo de se chora. O tempo busca e acaba o onde mora. Qualquer ingratidão, qualquer dureza. Mas não pode acabar minha tristeza enquanto não quiser de vós, senhora. O tempo, claro dia, torna escuro, e o mais lido prazer em choro triste. O tempo, a tempestade em grã bonança. Mas de abrandar o tempo estou seguro, o peito de diamante onde consiste a pena e o prazer desta esperança. Você lê assim, num primeiro momento, por vários motivos, você acaba tendo certas dificuldades. Primeiramente, quanto ao vocabulário. Em segundo lugar, porque muitas vezes a gente tende a ler um verso de forma isolada e não percebe que a oração, às vezes, engloba o quê? Um, dois ou três versos. A oração, ou um determinado período, acaba englobando tudo isso. Por isso, é importante você ler uma, duas vezes o soneto, vem aqui no vídeo, confere a explicação e volta lá para ler o soneto novamente. Vou falar aqui algumas questões quanto ao vocabulário para vocês. Manha é habilidade, a destreza em armas. Lembrando que Camões era também um soldado. Fortaleza, questão de força física, olha só isso, né? Peito de diamante, a resistência da mulher amada. Lembrando que diamante é algo inquebrável, certo? O tempo vence tudo, só não vence a tristeza do sujeito lírico e o amor que ele sente, certo? Uma temática bastante comum nos poemas de Camões. Observa o último terceto. O último terceto é este daqui. Mas de abrandar o tempo estou seguro, o peito de diamante onde consiste a pena e o prazer desta esperança. O último terceto, o único elemento capaz de vencer as mudanças trazidas pelo tempo é o que? É a dureza da amada. Camões aí, o eu lírico aí, expressando o quê? Expressando a sua rejeição. A gente tem um poema, um soneto, dividido em duas partes. A primeira parte são os quartetos, ou seja, as duas primeiras estrofes. As duas primeiras estrofes, cada uma delas com 4 versos. E o que a gente vai ver nessas duas primeiras estrofes? A questão do amor inquebrantável. O tempo acabar, contudo, só não acaba com a infelicidade desse namorado, só não acaba com a infelicidade desse eu lírico. E qual é a segunda parte? A dama sem piedade, muito comum nos poemas medievais. Se você já estudou outros estilos de época, você vai ver que esse tema acaba persistindo. Se você vier até os dias de hoje, você vai ver que no pagode, na música emo, no sertanejo, tem sempre essa ideia da sofrência presente. Olha só como Camões foi alguém à frente do seu tempo. Estou dizendo que o Camões é responsável pelas músicas do Belo, do Gustavo Lima, ele sei lá mais quem. Não estou dizendo isso. Não estou atribuindo este verdadeiro pecado ao Camões, mas você está entendendo o que eu quero dizer. A segunda parte, como eu já disse, é a dama sem piedade dos poemas medievais. A gente tem pares opositivos de uma série de antíteses poéticas, como aqui, por exemplo, ó, o claro dia torna escuro. Tem ali a adversidade. Tem ali o que? A oposição entre claro e escuro. Uma antítese, oposição de palavras. É interessante comentar isso para você se lembrar. Figuras de linguagem, um dos conteúdos mais presentes no Enem, na PUC, na UERJ, em vários vestibulares ao redor do Brasil, e tem também muitas figuras de linguagem em sonetos de Camões. É importante você estudar as figuras de linguagem então. Os últimos versos, a gente vê o peito de diamante é tão forte que abrandará o tempo, o que chega a ser algo inimaginável, né? O tempo não é algo palpável, não é algo que você pode pegar. O tempo é abstrato, mas o diamante é tão forte que pode fazer o quê? Pode vencer esse tempo. E o que a gente nota ali como fechamento desse poema? A dor e o prazer de amar são produtos dessa rejeição sofrida, né? Parece criança, tipo assim, uma criança quer muito aquele brinquedo quando ela não consegue ter. Um dia, quando ela quer aquele brinquedo, ela não liga tanto.
poucas vezes em Camões a gente viu a consumação desse amor. A gente percebe, na verdade, a dor pelo afastamento, a dor pela distância, a dor pela impossibilidade da consumação amorosa. Beleza? Agora vamos para onde? Vamos para o soneto 19. Soneto 19, a fermosura desta fresca terra. Vou ler o soneto para vocês. A fermosura desta fresca terra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda tristeza se desterra, o ronco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos oiteiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar a branda guerra. Enfim, tudo que a rara natureza com tanta variedade nos oferece, me está, se não te vejo, magoando. Sentir tudo me enoja e me aborrece. Sentir perpetuamente estou passando nas mores alegrias, mor tristeza. O que você consegue notar? Quando você analisa, por exemplo, os dois primeiros quartetos, as duas primeiras estrofes, elas são contínuas, certo? Aí acaba tendo um baque quando vai lá para o primeiro terceto, que é a terceira estrofe, beleza? Então, vamos analisar primeiramente algumas questões quanto ao vocabulário, que muitas vezes é um verdadeiro desafio nos sonetos de Camões. Fermosura, formosura, beleza. Mores está lá, nas mores alegrias, mor tristeza. O que é mores maiores? Nas maiores alegrias, maior tristeza. O ambiente bucólico, pastoril, a gente vê o que? Como cenário para lamentos, para queixas amorosas, para a distância da amada. Algo que a gente viu, você deve se lembrar também no arcadismo. Se você voltar ao arcadismo brasileiro, lá a figura de Marília de Dirceu, por exemplo. O primeiro quarteto é uma pintura de um cenário em movimento. O primeiro quarteto é este daqui. A fermosura desta fresca terra e a sombra dos verdes castanheiros. O manso caminhar destes ribeiros, donde toda tristeza se desterra. Fica parecendo aqueles quadros que tem tipo em casa de vó, né? Com um pasto gigante, árvores, vaquinha, pessoas felizes. Eu acho que na época que faziam esses quadros não existia infelicidade, não existia tristeza, não existia nada disso. Aí agora a gente vai para o segundo quarteto. O tempo entra em cena. De que modo o tempo entra em cena? Olha lá, é o pôr do sol, é o som do mar, são os pastores também. O ronco som do mar, a estranha terra. O esconder do sol pelos oiteiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar a branda guerra, certo? Todas as tristezas humanas são levadas embora pela impactante beleza da natureza nesse momento. Agora, olha só o primeiro terceto. O primeiro terceto é esse daqui, quando a gente percebe um baque, uma mudança de direcionamento após as duas primeiras estrofes, que são os dois primeiros quartetos. Enfim, tudo que a rara natureza, com tanta variedade, nos oferece, me está, se não te vejo, magoando. O primeiro terceto, o que ele faz? Ele internaliza a paisagem. Tem toda a questão da subjetividade do enunciador. Toda aquela beleza descrita dos quartetos magoa, pois a mulher amada está distante. Diante disso, para que vai servir aquilo tudo? Aí a gente vai para onde? A gente vai para o fechamento do poema. Mesmo as alegrias são vividas como tristezas, que é quando a gente fala lá no último verso assim, nas maiores alegrias, nas maiores alegrias, maior tristeza. Beleza? Acho que você percebeu isso. Agora, vamos lá. Vamos para mais um soneto aqui. A gente vai agora para o soneto número 20. O dia em que eu nasci, moura e pereça. Não o queira jamais o tempo dar. Não torne mais ao mundo e se tornar, eclipse neste passo o sol padeça. A luz lhe falte, o sol lhe escureça, mostre o mundo sinais de se acabar. Nasçam-lhe monstros, sangue chova ao ar, a mãe ao próprio filho não conheça, as pessoas pasmadas e ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Ó, gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou o mundo à vida, mais desventurada que se viu, né? Olha só, se a gente vê a sofrência em outros momentos de Camões, nesse poema aqui, talvez seja algumas das maiores representações. Não estou enganando vocês, não. Olha só aqui, ó. Quando eu faço esses vídeos, tem um roteirinho aqui, beleza? Estou seguindo um roteiro, digamos assim, um resumo da análise que foi feita, e é isso que você tem que fazer. No soneto 20, o que a gente vê nesse soneto 20? A vida mais desventurada, uma espécie de apocalipse pessoal do eu lírico. O que significa a palavra moura? Logo ali, ó, o dia que eu nasci, moura e pereça. Moura, morra.
olha só, nesse passo o sol padeça, uma espécie de eclipse que a gente observa ali. Deitou, lançou. Ignorantes, olha só, ele rima ignorantes com espantes num momento ali mais à frente. Uma rima entre estrofes, inclusive. A gente tem também uma invocação. Quando ele fala ali, ó gente temerosa, certo? Uma invocação que é muito comum nos sonetos de Camões também. É uma espécie de maldição lançada pelo poeta contra a sua própria existência. É a vida mais desventurada que se viu, certo? Os quartetos funcionam como uma espécie de menção ao texto bíblico de Jó. Olha só a passagem. Desapareça o dia em que nasci, converta-se esse dia em trevas. E os tercetos são uma verdadeira interpretação gramática. Os tercetos, os das duas últimas estrofes. As pessoas pasmadas de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desventurada que se viu. Como a gente já comentou, é a questão do apocalipse pessoal para marcar o dia do nascimento do poeta. A gente observa o quê? Imagens um tanto quanto impactantes. A luz lhe falte, o sol lhe escureça, nasçam-lhe monstros, sangue chova ao ar. Tá vendo? A mãe ao próprio filho não conheça. Olha só quantas imagens impactantes, quantas imagens fortes pra caramba. Era uma moda poética muito comum lá no século XIV, lá no século XV. Ele maldizendo a si mesmo, como a gente conseguiu observar aí ao longo desse poema. Esse poema aí, dotado de exageros, dotado de metáforas, de imagens impactantes. A gente não vê aí aquela questão do tempo, ele tentando buscar o tempo. A gente não vê aí aquela dor em relação à mulher amada, Dinamene, que ele sempre comenta, né? Nada disso, certo? Enfim, analisamos aqui 3 poemas de Camões, 3 sonetos de Camões, os sonetos 18, 19 e 20. Eu tirei todas essas análises aí do livro 20 Sonetos, certo? 20 Sonetos de Luís de Camões, a autora Sheila Hill. Sheila, sobrenome dela, H-O-E, editora da Unicamp, beleza? E algumas dicas, né, cara? Algumas dicas práticas para você interpretar melhor os sonetos. Primeiramente, atenção à estrutura. O que é um soneto? Primeira coisa que eu estou falando, um soneto é uma composição de 14 versos. Ele vai ter quantas estrofes? Vai ter 4 estrofes. Vai ter 2 estrofes de 4 versos cada uma delas e 2 estrofes de 3 versos cada uma delas. Ou seja, 2 quartetos e 2 tercetos. Geralmente, o esquema de rimas nos quartetos são o quê? ABBA. Como assim? O primeiro verso rima com o quarto, o segundo rima com um terceiro. Beleza? Lembra sempre disso. Aí você vai para os tercetos. O que você vai notar no terceto? O primeiro verso do primeiro terceto vai rimar com o primeiro verso lá do último terceto, beleza? O segundo verso do primeiro terceto vai rimar com o segundo verso do segundo terceto. E o terceiro verso do primeiro terceto vai rimar com o terceiro verso do segundo terceto. Eu falando assim pode ficar confuso para você, mas você tem que me acompanhar, tem que acompanhar o que eu estou falando com um soneto em mãos, beleza? Te falei aqui algumas questões quanto à estrutura. E o que muito provavelmente tendem a cobrar de sonetos de Camões? O que muito provavelmente vai cobrar? Você deve ter acompanhado as outras aulas aqui, as outras análises. Muito provavelmente vão cobrar figuras de linguagem, funções da linguagem, podem cobrar alguma coisa comparando um soneto com o outro, certo? Pode cobrar alguma coisa também relativo a aspectos presentes ali dentro do soneto, alguma coisa nas entrelinhas. Como a gente já viu, muitas vezes os sonetos acabam contando uma história. Muito por causa disso, é importante que você leia os sonetos e você pesquise sobre eles nesse livro que eu comentei, por exemplo. Muitas vezes é interessante também você fazer uma intertextualidade. Tem um soneto de Camões, tanto de meu estado que me acho incerto, que você pode fazer uma leitura comparada com o soneto de Gregório de Matos. Amor é fogo que arde sem se ver, você pode fazer uma leitura comparada com o soneto de fidelidade, do Vinícius de Moraes, certo?
tô dando aqui uma série de dicas para vocês. E uma dica muito básica, né? Outro dia alunos me perguntaram isso. Cada linha do soneto é um verso. Outro dia me perguntaram, isso é parágrafo, não é parágrafo, é estrofe. Você tem que prestar atenção nessas nomenclaturas também. E prestar atenção que muitas vezes um soneto conversa com outro. Eu acho que eu já comentei isso, certo? Assista aos vídeos depois de ter lido uma, depois de ter lido 2 vezes o soneto, assista ao vídeo, anotando, com o soneto em mãos, e depois volte ao soneto, beleza? Enfim, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.